Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 9, 1º de novembro de 1910. Então, hoje eu vou concluir o volume 9. Amanhã eu começo o estudo 1, do volume 10 ao 20. Então, vamos lá. A consumação na unidade de vontades forma a unidade suprema. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, a unidade suprema é quando a alma chega a tal estreiteza de união com minha vontade que consome qualquer sombra de seu querer, de modo que não se distingue mais qual seja meu querer e qual o seu. Assim o meu querer é a vida desta alma, de maneira que tudo o que disponho tanto sobre ela como sobre os outros, em tudo está contente. Qualquer coisa lhe parece conveniente para ela. A morte, a vida, a cruz, a pobreza, as olha todas como coisas suas e que servem para manter sua vida. Chega a tanto que até os castigos não a assustam mais. Senão que em tudo está contente do querer divino. Tanto que lhe parece que se eu quero, ela quer. E se ela o quer, o Senhor o faz. Eu faço o que ela quer. E ela faz o que eu quero. Este é o último ponto da consumação de tua vontade na minha, que tantas vezes te pedi, e que a obediência e a caridade para com o próximo não te permitiram, tanto que muitas vezes eu tenho cedido ante ti em não castigar, mas tu não cedeste a mim. Por isso sou obrigada a esconder-me de ti, para estar livre quando a justiça me atormenta e os homens chegam a provocar-me para tomar o flagelo em minha mão para castigar as pessoas. Se te estivesse comigo, com a minha vontade no ato de açoitar, talvez houvesse diminuído o flagelo, porque não há poder maior nem no céu nem na terra que uma alma que em tudo e por tudo está consumada em minha vontade. Esta chega a debilitar-me e desarma-me como lhe aprouver. Esta é a unidade suprema. Além disso, há a unidade baixa, na qual a alma está resignada. Sim, está resignada, mas não vê minhas disposições como coisa sua, como sua vida, nem se faz feliz nela, nem perde sua vontade na minha. A esta vejo sim, mas não chega a me apaixonar, nem chego a enlouquecer por ela como faço com aquelas da unidade suprema. Esse trecho aqui, eu já falei dele várias vezes, né, aqui nas meditações. Depois que foi falado na escola desse trecho, eu nunca esqueço dele. Estou sempre lembrando desse trecho, da consumação da vontade. Que o que a gente, assim, a união da nossa vontade tem que ser essa, a união suprema. E vamos ler de novo, vamos meditar parte a parte. Minha filha, a unidade suprema da vontade, e é assim que Deus quer que a gente seja, como filho da divina vontade hoje, nesse tempo. Por mais que seja difícil, porque a gente está passando por situações muito complexas no mundo, né? E a gente sabendo que é tudo permissão de Deus, é complexo, né? A gente pensar assim,
Tudo que está acontecendo no mundo, na igreja, Deus está permitindo. Tá permitindo. E aí você aceita. E eu desafio a aceitar. E a gente sabe, quando a gente tem essa união suprema da nossa vontade com Deus, a gente aceita mesmo, assim, sem falsidade, não é? Você fica feliz, apesar de tudo. É porque você entende por que ele tá fazendo isso. Ele te explica direitinho por que ele tá permitindo tudo isso. Aí eu fico, quando ele falou assim, quando Jesus fala assim, né, que para o reino da divina vontade acontecer, para acontecer em todas as pessoas, né? E aí ele fala no livro do céu, em outros trechos, que ele vai permitir que o mal floresça, que saia do coração do homem tudo, né? Porque tem muita coisa que não acontece na terra, mas que está no coração das pessoas. Está no coração, está lá dentro. E aí às vezes a vontade de Deus, tipo, não permite que saia tudo, né? Ele já explicou isso aqui pra gente, que ele tem um trecho que ele fala assim: eu retiro a graça dos maus. Eu entendi que esse retirar a graça dos maus é que mesmo a pessoa com o coração cheio de maldade, Deus não permite que saia tudo, todo o mal que a pessoa quer fazer. Então, ele vai permitir que tudo que está no coração das pessoas seja visto, seja exposto. E aí vai ver o mundo, a gente vai ficar assustado. É assustador. É muito assustador ver o jeito que as pessoas falam. Por exemplo, né, foi ontem que o que Jesus está mostrando para a gente sobre a situação da igreja, de como as pessoas pensam, né, sobre o pecado, sobre a questão da santidade. É complicado a gente ouvir isso. Ouvir que hoje é tudo. Foi na formação para iniciantes de ontem que ele falou que hoje parece que acabou assim, o que eu percebi assim, que muitas pessoas não vê mais que Deus quer a gente santo, que não, que ele aceita a gente do jeito que a gente é e tá bom do jeito que tá. Que não quer nossa santidade, que ele faz, tipo assim, sobre o homossexualismo, ele não julga, não faz nada, não aceita a situação como tá e assim, não precisa mudar nada. Eu morri na cruz e paguei o pecado de vocês podem viver do jeito que vocês quiserem. E aí, quando morrer, vai pro céu. Do jeitinho que tá. Não precisa se arrepender. Dá essa impressão. Que a gente não precisa buscar a santidade. E não precisa falar dela. Deixa quieto. Não fala. Não fala. Principalmente para as crianças. Porque senão elas vão se assustar. Se você falar com as crianças que a gente tem que viver a castidade, a pureza. Nossa, é muito complicado. Muito complicado. Porque eu tô trabalhando com crianças na catequese. E aí eu vou ensinar para elas o que eu sei, o que eu vivo. Eu vou ensinar para elas a santidade. E é complicado, muito complicado, porque às vezes você vai falar uma coisinha assim com a criança e ela vai chegar em casa falando que a gente falou. Se o pai for desse tipo de pessoa que pensa dessa forma, né, que não tem que buscar santidade nada, que tem que viver do jeito que quer, livre, cada um escolhe o que quer e não se preocupa com a vida eterna. Não, você tem que viver o que tem para hoje aqui, seja feliz do jeito que você quiser. Casa com quem você quiser, faz o que você quiser. Deus deu a liberdade pra gente. Meu Deus, tá tudo complexo. E aí você fala alguma coisa de santidade, assim, e aí a criança pode comentar em casa e o pai ficar injuriado com a catequista. É muito complicado. Eu fiquei pensando nisso ontem, sobre a catequese.
com as crianças, que eu trabalho com crianças de 6 anos, 6, 7 anos. E eles já chegam com várias perguntas que ouvem em casa. A menininha falou assim: tia, a minha mãe falou que o inferno é no centro da terra, que o inferno está aqui debaixo da terra, falando de inferno para a menina. Aí eu falei, a gente falou assim: não, meu bem, não preocupa com o inferno, não. Se você for uma pessoa muito boa, se você amar o Papai do Céu, você não tem que preocupar com o inferno. O inferno, aí eu expliquei para ela, o inferno é um lugar para as pessoas que não gostam de Deus, que não querem estar com Deus. Então ele teve que deixar essas pessoas longe dele, porque elas não querem estar com ele, elas não quiseram. Elas escolheram passar a ficar longe de Deus. Você ama Deus? Amo. Você quer ficar com ele? Quero. Então pronto, fica tranquila. Você não tem que ter medo de Deus e ter medo, pensar que Deus vai te punir por causa de, né, que tipo assim, ele vai ele vai te mandar para lá se você, tipo assim, que às vezes as mães falam, se você desobedecer a Deus, você vai pro inferno, não é? Aí a gente sabe que a gente tem que ensinar os filhos a obediência a Deus, mas não é por medo do inferno. Não é por medo do inferno que a gente obedece a Deus, é por amor a Ele. Então a gente tem que tirar. A criança chega com um pensamento construído em casa e você tem que desconstruir esse pensamento, porque ela fica com essa história: ah, Deus é mau, Deus vai me mandar para o inferno, eu tenho medo dele. Cria aquele medo: ah, então eu vou obedecer minha mãe, porque senão eu vou para o inferno. Aí uma outra falou assim: ah, tia, eu achei que Jesus que mandava a gente pro inferno. Se eu fizesse uma coisa errada, Jesus é que manda as pessoas pro inferno. Eu falei: Jesus ama todo mundo, Jesus é apaixonado com todos e ele quer todos no céu. Mas tem gente que não quer ficar com ele. Aí a gente tem que explicar, falar sobre o pecado, falar sobre a obediência, só que como são crianças muito pequenas, não dá para falar tudo assim, né? Mas tem que ir trabalhando com eles aos poucos, mas aos poucos, de acordo com o que eles vão falando, a gente desconstrói que, que Deus é um juiz que vai te mandar para o inferno se você não obedecer o Pai. É você que vai se sentir muito culpado, você que não vai querer Deus, é você que vai decidir não ficar com Ele. É você. Ele quer todos no céu, mas que a gente vive uma vida de santidade, né? Em vida. Isso Ele sempre vai querer de nós. O nosso bem, e é para o nosso bem. Então então assim, a gente vê tudo isso, porque aí o que acontece? Com Deus permitindo tudo isso, que todo esse mal floresça, né? Nós mesmos, todos, vamos chamar por Deus. É no sofrimento, quando tá faltando Deus, que as pessoas acordam e pede por Ele, porque assim, Ele não tira a nossa liberdade. Ele não força ninguém a amar. Ele quer a nossa liberdade. Então, Ele deixando a gente chegar no fundo do poço, é a hora que a gente chama por Ele. Porque se tiver tudo maravilhoso sem Ele, vai ficar assim. Tem muita gente que não vai por amor, vai pela dor. É aquele ditado, né? Quem não vai por amor, vai pela dor. E tem gente que vai pela dor, tem vários níveis de dor para a pessoa ir, né? Para ir pela dor, tem certos tipos de almas que vão só se a dor for muito grande. Tem pessoas que voltam para Deus com um pequeno sofrimento, um pequeno obstáculo na vida, assim, uma dor, uma doença, uma perda de um filho, faz ela se voltar para Deus. Tem gente que precisa tem que ver o sol parar de nascer para voltar para Ele, para entender que Ele existe. Então Ele vai ter que permitir isso, é por amor, é tudo amor. Aí, quem vive nessa consumação suprema da vontade, entende que tudo o que Deus permite é amor, por mais que pareça, né, o mundo ele vai permitir isso, que o mal floresça. E você consegue enxergar
o amor ali dele. Um amor que quer que todos voltem para ele, que as almas sejam salvas. Ele pensa nas almas, ele vê as almas, ele quer as almas. Assim, o meu querer é a vida desta alma. Então, a vontade dele permissiva e a vontade querida por ele é a vida dessa alma. Tudo que Deus quer, ela fala, sim, eu concordo com o Senhor. Eu quero desse jeito mesmo. Se o Senhor está falando que é assim, que precisa isso, sim, tudo bem. É desse jeito que precisa o mal florescer desse jeito para as pessoas voltar para o Senhor, para o reino da divina vontade acontecer em todos. Sim, eu concordo. Concordo, eu vou ficar aqui, Senhor. Vou sofrer, não tem problema eu sofrer, não. E aí você ama tanto a vontade dele que você sabe que essa vontade permissiva dele vai fazer você sofrer. Porque, por exemplo, você pode ver um filho ser uma pessoa que você ama, né, vivendo assim nas trevas. Mas você sabe que tudo tem um propósito. E você aceita passar pela dor de ver, né? Porque mesmo se não for uma pessoa próxima, como a gente ama todo mundo em Deus, então você fica chorando de ver a igreja, de ver seus irmãos nessa situação, pensando dessa forma. Assim, o meu querer é a vida desta alma, de maneira que tudo o que disponho, tanto sobre ela como sobre os outros, em tudo está contente, tá vendo? Se você, tudo que Deus permite que aconteça com você, dor que acontece com você, qualquer coisa, você fica contente. Qualquer coisa que aconteça com seu filho, você fica contente. Ou com o mundo, você fica contente. É Deus, você só vê Deus, tudo você vê Deus, tudo você vê como obra dele, nada de. Você não vê o mal, você só vê que Deus, através desse mal que ele está permitindo, que ele permite, o mal ele permite, você consegue enxergar que vai vir uma graça muito grande para o mundo, que é o reino da divina vontade, que é a pessoa querer voltar para ele de vez, assim, não querer nunca mais fazer a vontade, porque ele vai ficar muito claro, ele vai deixar muito claro que a situação do mundo que a gente vai estar é por causa das nossas escolhas, entenderam? Então, assim, quando você vê o mundo numa situação bem terrível, e aí vai ficar muito claro que está daquele jeito muito terrível por causa das nossas escolhas, porque a gente escolheu daquela forma. E aí você vai falar, eu não quero mais escolher então. Aí Deus vai estar claro pra gente que a vontade de Deus é a melhor, que a gente não sabe conduzir a nossa vida e conduzir o mundo. Vai ficar muito claro isso. Com a situação, com ele permitindo tudo o que vai acontecer, vai ficar muito claro pra gente. Isso é consequência das nossas escolhas. Vamos escolher a vontade de Deus, porque a nossa não presta. Nem para escolher na nossa vida pessoal, nem para escolher no mundo. Então vamos escolher a vontade de Deus. E aí vai acontecer. Daí todo mundo vai querer a vontade de Deus. Quem não quiser, realmente não quiser, vai ser tirado da terra, purgado da terra. Assim, o meu querer é a vida desta alma, de maneira que tudo que dispõe, tanto sobre ela como sobre os outros, em tudo está contente. Qualquer coisa lhe parece conveniente para ela. A morte, a vida, a cruz, a pobreza. As olha todas como coisas suas e que servem para manter sua vida. Tipo assim, as coisas da terra, gente, não importa. Se eu tô bem, se eu não tô, se eu tô doente, se eu tô saudável, se eu tô na pobreza, na riqueza. Você olha para as coisas da terra com um olhar indiferente. Você só pensa no divino, no eterno. Não se importa com o que vai acontecer aqui com a sua vida. Quando se trata assim do que é passageiro, do que é humano, material, do que passa, você fala, tanto faz morrer hoje, amanhã, ficar doente, não ficar,
tanto faz. Você chega e você entende tudo que Deus faz. Ontem à noite eu comecei a sentir uma dor no corpo tão grande, uma dor no corpo, um mal-estar, um negócio ruim. E eu fui me deitar mais cedo, né? Fui deitar mais cedo, umas 8 horas da noite. Aí eu, Jesus, obrigada, porque que aí eu posso participar da vigília um pouquinho. Eu posso ficar aqui te ouvindo. Você só agradece. Eu tava sentindo dor no corpo todo, mesmo assim, só agradeço. Falei, nossa, posso ficar aqui agora quietinha, te ouvindo. Foi maravilhoso. Chega a tanto que até os castigos não a assustam mais. Senão quem tudo está contente do querer divino. Tanto que lhe parece que se eu quero, ela quer. Então é isso mesmo, a gente não se assusta com os castigos, a gente sabe tudo que vai acontecer, nem tudo, né? Mas a gente vê as profecias, a gente vê os avisos, as mensagens e tudo, o que Jesus fala no livro do céu, que vai castigar o mundo, dos segredos de Medjugorje. Nossa, antes eu me assustava tanto com esse segredo de Medjugorje, ficava desesperada pensando nisso. Hoje eu falo assim, é para que todos voltem à ordem primordial da criação? Amém. Que seja feita a tua vontade. É para isso? Nossa, então manda logo. O aviso é assustador que as pessoas falam do aviso, né? Mas aí você pensa, é para as pessoas entenderem, é para iluminar as consciências, é o que eu mais quero, que as pessoas saiam das trevas, que tenham uma iluminação das consciências. Nossa, mas vai ser terrível. Vai passar. Eu só vejo assim o fruto que vai acontecer. As pessoas vão ter a consciência iluminada, muitos vão se converter e voltar para o Senhor. Eu sei que muitos não vão, mas se não tivesse o aviso, então, né? Se com o aviso ainda vai ter gente que não vai voltar, imagina se não tivesse. A gente quer o que Deus quer. Deus quer salvar as almas e a gente quer salvar as almas. Aí ele te explica, tem que fazer isso. Então pronto, o Senhor que sabe. O Senhor que sabe. Eu não sei de nada. O Senhor é que sabe. Tem que fazer isso, tá bom. Tem que vir 10 pragas para tirar o povo do Egito. Então, manda as 10 pragas. Então você fica assim, desse jeito. E se ela o quer, o Senhor o faz. Eu faço o que ela quer. E ela faz o que eu quero. Porque a vontade de um é a mesma do outro. Não tem mais a vontade sua e a dele. Tem a vontade. E é sempre a dele. A gente sabe que é sempre a dele. Que a nossa passa a ser a dele. Que o que eu quero, que ele fala assim, o que ela quer eu faço, é porque você só quer o que ele quer. Aí ele faz. Este é o último ponto da consumação de tua vontade na minha. Então, assim, ele está falando para a Luísa que tem graus de consumação. Então, o último ponto é chegar nisso, do castigo não te assustar mais, de você aceitar. A Luísa, quando a Luísa era assim, quando se referia a ela aceitava tudo. Para ela, para mandar o que for, o sofrimento, tudo ela aceitava. Mas quando se tratava de castigo, que ela via os outros sofrer, aí ela se opunha, porque ela era vítima. Então ele fala aqui, ó. Este é o último ponto da consumação de tua vontade na minha. Ela não tinha chegado ainda nesse ponto de consumação, nesse último ponto de estar contente, de não se assustar com os castigos. Este é o último ponto da consumação da tua vontade na minha, que tantas vezes te pedi, e que a obediência e a caridade para com o próximo não te permitiram. Então, Jesus pedia para ela concordar com ele que ele tinha que castigar, que ele tinha que permitir os castigos, os flagelos para salvar as almas, mas ela não concordava por causa da obediência do confessor, que pedia para ela se opor a Jesus e clamar para ele não mandar o castigo. E obedecia a ela, sofria a crucificação, e aí ela aplacava a justiça.
Tanto que muitas vezes eu tenho cedido ante ti a não castigar, mas tu não cedeste a mim. Por isso eu sou obrigada a esconder-me de ti, para estar livre quando a justiça me atormenta e os homens chegam a provocar-me para tomar o flagelo em minha mão para castigar as pessoas. Então ele tinha ele tinha que se esconder dela, porque ela não concordava com a justiça, não concordava com os castigos. Então ele sumia, porque se ele aparecesse, ela ia desarmar a justiça. Então ele sumia. A justiça atormentava ele para castigar, porque o negócio estava muito, muito pecado, muito feio. E aí ele não aparecia para ela. Mas aí olha o que ele fala, né? Aí ela não tinha chegado nesse ponto por causa da obediência e da caridade com o próximo, né? Mas depois ela foi suspensa do estado de vítima, ela não tinha mais essa obediência de se opor. Aí ela chegou no último ponto, aí ela vai chegar nesse último ponto que ele quer, da consumação em tudo. Mas aí ele fala assim: se te tivesse comigo, com a minha vontade no ato de açoitar, talvez houvesse diminuído o flagelo, porque não há poder maior nem no céu nem na terra que uma alma que em tudo e por tudo está consumada em minha vontade. Esta chega a debilitar-me e desarma-me como lhe aprouver. Tá vendo? Então, por um lado, ela como vítima desarmava quando ele ia, mas se ele sumia e não estava perto dela, não ia lá visitar ela, ele ficava livre para ir lá e castigar o mundo. Mas ele está falando assim, mas se quando você vive isso aqui é pra gente. Quando você vive nessa consumação suprema da sua vontade com a de Deus, e nem os castigos te assustam, e ele fala, vai ter os 10 segredos de Medjugorje, você fala amém, vai ter o aviso, vai ser um sofrimento, o sol não vai nascer por 3 dias, vai ter 3 dias de escuridão. Tá bom, Senhor, tá bom. Tudo bem. Você concorda, você fala, tudo bem, eu sei que vai ser um sofrimento muito grande, mas eu confio no Senhor, o Senhor vai estar com a gente e é pelas almas, né? Tudo bem, tudo bem. Eu não vou me assustar, não, porque eu confio no Senhor. Eu confio. Quando você vive assim, você desarma ele um pouco. Não que ele vai, não vou deixar, não vou fazer mais nada, então, vou deixar de requitar as coisas. E não, também não é assim. Se tem na terra, assim, se tem hoje na Terra pessoas vivendo essa consumação suprema da vontade de Deus, isso já aplaca a justiça. Se não tivesse, como a gente falou essa semana, se não tivesse ninguém aqui na Terra com essa consumação e esse amor por Deus, ele já tinha destruído tudo. Não tem porquê a Terra existir se ninguém aqui na Terra ama a Deus. Só tem pessoas usurpando a graça de Deus, porque o sol nasce. A água, tudo é graça de Deus. A água, o alimento, o sol, a terra, tudo é graça de Deus. Tudo. Ele criou a gente para amar, para ser amor para Ele. Se não tem, não tem por que a terra existir. Então, se você está com a vontade unida com a de Deus no momento que Ele está flagelando o mundo, ele não flagela com tanto rigor, assim. Já vai diminuir só por causa de ter filhos dele aqui na terra. Assim, tem filhos da divina vontade na terra, que tem a consumação da vontade suprema, a consumação suprema da vontade, já diminui o castigo. Então, o mundo inteiro é beneficiado, né? Chega a debilitar-me e desarma-me como lhe aprouver. Esta é a unidade suprema. Além disso, então, a unidade suprema, você concorda com tudo com Deus, e por causa disso, ele já fica desarmado, debilitado, e já não castiga com tanto rigor. Então, os castigos seriam muito piores, se não tivesse filhos da divina vontade na terra. Esta é a unidade suprema. Além disso, a unidade baixa.
Na unidade suprema, você concorda com tudo, fica feliz com tudo. Você está contente com tudo que Deus faz para você e para os outros. Você está contente com tudo, tudo, tudo. Essa é a unidade suprema. Mas tem a unidade baixa, na qual a alma está resignada, mas não vê minhas disposições como coisa sua, como sua vida, nem se faz feliz nela, nem perde sua vontade na minha. Essa unidade baixa, você aceita. Eu aceito que vai ter o aviso, mas eu não fico feliz com isso. Eu não fico feliz, eu não entendo, eu não queria que tivesse, eu aceito. Se tem algum sofrimento na sua vida, você aceita, mas você fica. Você não tem aquela. Você não adora a vontade de Deus, você aceita. Eu aceito, tá bom, eu aceito. Tipo assim, seu filho tá doente, vamos supor assim, seu filho tá doente. E aí? Aí você fica pedindo, você fica pedindo a cura dele o tempo todo, 24 horas por dia, pedindo a cura do seu filho. Aí seu filho continua doente. Continua doente, não melhora. Aí você fala, melhor eu aceitar a vontade de Deus. Mas eu aceito só, mas fico triste, né? Fico resignada, mas não vê as disposições de Deus como sua vida, a vontade de Deus. Quando é a união suprema, você fala assim, é assim que o Senhor quer, eu sei que isso é o melhor. Eu sei que isso é o amor, isso é amor, amor. Não é que Deus, a gente nunca pode esquecer disso, não é que Deus quer ver a gente sofrer. Não é isso, Ele não quer ver ninguém sofrer. Ele sofre muito em ter que castigar a gente, mas é necessário. Então a gente concorda com Ele, fala assim, tudo bem, eu sei, Pai, que é necessário que o Senhor castigue, que permita esse sofrimento. Quando é a unidade baixa, você não consegue ver o bem. Você não consegue ver amor nas disposições de Deus. Você não consegue ver o que Deus está fazendo com aquele mal, o que Deus está fazendo, permitindo aquele mal. Você não consegue achar lindo, tipo assim, você aceita, mas você fica assim, tudo bem. Mas quando você tem a união suprema com a vontade de Deus, você acha lindo, você fala, nossa, uau. O que o Senhor está fazendo, permitindo tudo isso na minha vida, no mundo, uau, eu entendo que vai vir muita graça para o mundo. Você sabe disso. Que é para um bem maior. E você adora. Você fala, te amo, adoro a sua vontade. Você consegue enxergar a grandeza das disposições divinas, da vontade de Deus. Em tudo, em tudo. Você consegue ver em tudo a beleza, a sabedoria de Deus quando Ele dispõe alguma coisa na terra. A esta vejo sim, mas não chega a me apaixonar. Então a pessoa que aceita, ele olha, né? Mas não se apaixona. Pela pessoa que vive com a união suprema de vontades, ele se apaixona. É a imagem e semelhança de Deus. É filho, assim, não é filho. Filho. Que ama o pai do jeito que ele é. E ama tudo o que o pai faz. Nem chega a enlouquecer por ela como faz com aquela da unidade suprema. Ele só olha para quem está na unidade suprema. Se apaixona por quem vive nessa unidade suprema da vontade. Meu Deus, é incrível. É desse jeito que a gente tem que viver. É desse jeito que a gente tem que viver, com a unidade suprema, adorando tudo o que Deus faz, por mais que tenha que te sacrificar. Que às vezes é você que tem que se sacrificar, né? Não é só o mundo. É você, acontece algo na sua vida e você aceita tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que Deus permite, você aceita. Fica feliz e fala, é assim que o Senhor permitiu, eu sei que isso aí é o melhor. Eu nem me assusto mais. Nem me assusto. Se o Senhor permitir uma doença, qualquer coisa,
Eu nem me assusto, eu sei que é o melhor para mim, para todo mundo, para o mundo inteiro. A gente consegue ver numa dimensão assim incrível o que ele permite que aconteça. 3 de novembro de 1910. A alma, paraíso de Jesus na terra. Esta manhã o bendito Jesus se fazia ver em meu interior, em ato de recriar-se e aliviar-se de tantas amarguras que lhe dão as criaturas, e disse estas simples palavras: Tu és meu paraíso na terra, minha consolação. E desapareceu. Então, se você vive nessa união suprema da vontade com a de Deus, você é o paraíso de Jesus na terra. Gente, ele não tem onde descansar. Ele não tem onde descansar aqui na terra. Ele só descansa na alma que tem essa união suprema com ele. Ele se apaixona. Ele lembra quando Jesus estava na Valtorta, né? Onde ele mais amava ficar. Ele gostava muito de ficar na casa do Lázaro, né? Ele descansava lá na casa do Lázaro. Então é mais ou menos isso. Sua alma é o descanso para Jesus. Ele trabalha, está muito cansado, porque as almas, o pecado, né? As almas em pecado, ele sofre muito. Então em você ele descansa, ele se alegra. Ontem no grupo, a Aline colocou no grupo uns textos da Valtorta, né? Que ela leu na vigília. Aí eu achei tão lindo um texto que ela mandou aqui de como Jesus vê as almas, de como Jesus nos vê. Quer ver? Ele fala assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele não vê mais nada, ele só vê almas. Todo mundo para ele é almas. Aí vai ter vários tipos de almas. As almas das crianças, as almas dos adolescentes, as almas dos pecadores. Deixa eu ver aqui. As almas dos justos. E cada um ele vê uma cor. As almas das crianças. Acho que eu não vou achar aqui não. As almas das crianças ele vê como almas brancas. E ele sorri para elas. As almas dos adolescentes bons, são rosas, que ele descansa. As almas dos justos são de ouro, que ele se alegra. Ah, não acho não agora. É um monte de mensagem que não consigo achar não. Mas assim, o que tem que ficar no nosso coração nessa meditação? Chegar a ter a união suprema da sua vontade com a de Deus e ser o paraíso dele na terra, onde ele vai descansar. Aqui achei. És muito habilidoso, mestre, mas não nos dizem quem ela é? Acho que eles estavam perguntando de alguma pessoa, né? De quem era alguma pessoa. E ele falou, uma alma. Quem é aquela pessoa? Uma alma. Para mim todos vós sois almas. Nada mais. Homens, mulheres, velhos, meninos, almas, almas e almas. Ele te vê como alma, vê todos como almas. Almas cândidas, os pequeninos. As criancinhas são almas cândidas. Almas azuis, os jovenzinhos. Os maiorzinhos, né? Azuis. Almas róseas, os jovens. Almas de ouro, os justos. Almas de piche, os pecadores. Mas somente almas, só almas. Eu sorrio às almas cândidas. Ele sorri para os bebezinhos, né? Os pequenininhos, bem pequenininhos mesmo. Porque me parece estar sorrindo aos anjos. Não tem pecado nenhum, não tem nada, não tem maldade, totalmente inocentes. Então, ele sorri para os pequeninos, os bebezinhos. Repouso entre as flores róseas e azuis dos adolescentes bons. Os adolescentes, os maiorzinhos bons, ele repousa.
Alegro-me com as almas preciosas dos justos. Com as nossas almas, ele quer se alegrar, porque a gente tem capacidade de conhecer ele, né? Então, assim, as criancinhas, por mais que sejam lindas, lindas, ele sorri, mas ele não consegue conversar, né, com elas, igual ele conversa com a gente, ensinar para elas. Formar, ensinar, falar das... Imagina, a alegria que ele sente de falar da divina vontade. Tem que ser com um adulto, né? Jovem, adulto. Com as criancinhas, bebezinhos, ele não fala. Então, com as almas dos justos, ele se alegra. Canso-me e sofro para tornar preciosas e esplêndidas as almas dos pecadores. Então, ele cansa muito para converter os pecadores, para torná-los bons. Então, ele vem descansar com os justos. Na sua alma, ele encontra um repouso. Os rostos, os corpos, nada, eu vos conheço pelas vossas almas. Então é isso, que a gente seja esse descanso para Jesus na terra, que ele tenha onde repousar, onde descansar, na sua alma, com a unidade, com a sua vontade unida perfeitamente com a vontade dele. Não tenha medo de falar isso, não, às vezes é complicado para quem está começando a conhecer essa vida na divina vontade, essa vida de união com a vontade de Deus. A gente tem medo, às vezes, nossa, mas então eu vou ter que aceitar tudo. E se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, nossa, não vai acontecer nada. Deus te ama muito. E se acontecer, com certeza é para um bem maior, é para salvar. Você tem que amar as pessoas igual Deus ama a alma das pessoas. Como ele vê só almas, que você também veja só almas. Se você só vê almas, você não importa se você se Deus vai permitir alguma coisa que vai trazer um sofrimento para a carne das pessoas. A gente sofre, claro, ele sofre também. Como eu falei, ele não fica feliz em ver as pessoas sofrendo. Mas é necessário. É igual o filho, gente. A gente sabe, a gente não quer castigar o filho. Mas se você não castigar, o que vai ser do filho? Que está desobediente, que está indo para o caminho errado, que não te obedece. As criancinhas mesmo. Se eu não corrigir, isso não é amor. Se eu não corrigir, não é amor. Então é complicado, muito complicado, mas assim, confia em Deus, confia. Tudo que Ele faz é para o bem das almas. Tudo que Ele permitir de sofrimento na terra é amor. Pensa na eternidade, igual Ele pensa. Pensa nas almas, veja almas. E aí você vai conseguir aceitar mais a vontade permissiva de Deus. Quando você pensa assim, que é para um bem maior, que é para salvar as almas, aí você concorda, você fala, tá, Senhor, é verdade, o Senhor tá certo. Eu aceito, é verdade. E aí ele te dá vários exemplos de que o sofrimento traz esse fruto. Você vê na sua vida, por exemplo, se eu vejo muito claro isso, que todo sofrimento que Deus permitiu na minha vida me fez chegar aqui. Que se não fosse o sofrimento, se não fosse tudo que Ele permitiu que acontecesse, eu não estaria aqui com Ele. Não estaria. Eu não tinha enxergado Ele. Eu estava no mundo, distraída no mundo. Então, quando ele fala sobre isso, de aceitar o sofrimento para o bem das almas, eu concordo plenamente com ele, porque ele fez isso comigo, eu vivi isso. Aí você fala, mas ele não poderia ter te chamado por amor? Ele não tinha outro jeito dele te chamar para viver com ele, para você enxergar ele? Teve que ser com esse sofrimento todo? Ele já não amava? E minha vida? E o sol nascendo todo dia? E as flores? E a comida? E a faculdade que ele me deu? E a inteligência que ele me deu para
para passar no vestibular, para ter e o emprego que ele me deu, e tudo que ele me deu, aqui já material. E minha vida, e minha alma? Isso já não é. E a morte dele na cruz? Eu não conseguia enxergar nada disso. Tava tudo na minha frente. Coisas espirituais grandiosíssimas e ainda coisas materiais. Ele ainda ia além da como é que fala? Me beneficiava não só com bens espirituais eternos, mas com bens materiais. E eu não enxergava ele. Não enxergava. Vivia totalmente distraída. Não enxergava. Não olhava para a cruz. Não via que ele tinha morrido por mim. Não sabia disso. Não dava valor nisso, não. E o sacramento? E o Santíssimo Sacramento? E ele lá no sacramento prisioneiro? Eu não via nada. Não via nada. Ele me amava já muito, 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 muito. Mas eu não olhava para ele. Ele teve que permitir um sofrimento para chamar a minha atenção. Aí na hora que ele permitiu um sofrimento, na mesma hora eu olhei para ele. Deu certo então. Aí eu falo assim, se for para as pessoas viver essa vida que eu estou vivendo, se necessita do sofrimento, se tem que ter o sofrimento, se só assim elas vão enxergar o seu amor, amém. Vale a pena. Vale a pena passar por tudo que eu passei para chegar aqui. Vale a pena demais. E assim, a sementinha que é assim, como que eu, no sofrimento, a primeira pessoa que eu chamei foi Deus, porque tinha uma sementinha em mim. Minha mãe nunca desistiu de rezar todo dia por mim, pela minha conversão. Ela me levava para a igreja, ela me batizou. Isso tudo foi graça de Deus, é o amor de Deus. Ela me batizou, ela me ensinou a ir à missa. Eu via ela rezando. Então, eu tinha ali uma sementinha que ela tinha plantado. Mas eu me desviei do caminho. E aí o sofrimento, quando eu cheguei no obstáculo, o sofrimento fez eu voltar para Deus. Eu lembrei dessa sementinha que ela tinha plantado, das histórias que ela contava, que Deus é bom, que faz milagre. Eu lembrei disso. Aí ontem eu tava falando com uma pessoa que eu fui na casa dela, e aí eu nem tava pensando em ir. Meu filho que passou na rua, ele lembrou do filho dela, porque eles brincam de vez em quando, de vez em quando. Aí ele falou, falou que queria entrar, queria bater na porta para brincar com o filho dela. Aí meu marido chamou lá, né? E eles entraram e ficaram brincando. Depois eu fui lá buscar eles. Aí eu tava conversando com ela sobre a catequese. Falei, ele tá na catequese? E ela, não, ele não tá, ele não é batizado. Aí ela pediu ajuda, falou assim, nossa, eu preciso tanto batizar ele quer tanto ser batizado. E eu tô enrolada, eu não consigo. Eu sempre falo que eu vou lá na igreja para ver esse negócio do batismo e nunca vou, eu tô enrolada. E ele tá chorando, tem dia que ele chora pedindo para ser batizado. Nossa, quando ela falou isso, meu coração doeu tanto. Falei, não, vamos resolver isso logo. Vamos resolver agora isso. Aí eu já peguei o telefone, já mandei mensagem para o pessoal da pastoral, perguntei que dia que ia ter o curso, né? Que dia que ia ser o próximo batismo. Vai ser hoje, mas ela não tinha preparado, né? O próximo é no mês que vem. Aí eu falei, não, você, pelo amor de Deus, não faz isso não, não deixe seu filho ficar assim não. Chorando pelo batismo. Dá um jeito, resolve isso logo, rápido. Aí mandei umas coisas para ela, né? E aí eu fui contar pra ela, falei assim, ó, o que aconteceu comigo? Ela falando, eu tô tão afastada de Deus, não sei o que. Eu falei pra ela, não faz isso não. Aí eu contei pra ela, falei, olha, eu vivia totalmente assim, desse jeito, afastada de Deus, mas eu tive que passar por um sofrimento muito grande para voltar para Ele. Mas eu agradeço por esse sofrimento que eu passei. Mas é porque a minha mãe tinha plantado uma sementinha na minha alma. Eu tenho uma alma, né, que foi criada por Deus, mas ela estava totalmente sufocada com as trevas. Mas tinha uma sementinha lá do batismo, dos sacramentos que eu já tinha recebido, das orações que a minha mãe tinha feito, do que ela tinha me ensinado. Então é muito importante essa sementinha, porque na hora do sofrimento, se um dia seu filho se desviar,
do caminho, ele não vai esquecer dessa sementinha que foi plantada quando ele é criança. Então, por isso que é tão importante você batizar seu filho. Porque se ele se desviar, ele vai lembrar de Deus. Porque tem a semente lá plantada. E você rega essa semente, mas no dia que na liberdade dele ele se afastar por vontade própria, e se Deus permitir um sofrimento, você deixa e se agradece a Deus. Porque o sofrimento é para fazer ele voltar. Aí ela ficou, é verdade, é verdade. Eu falei, você sabe que quem tá chorando é Deus, né? Nele. Que Deus tá usando ele para isso, né? Você sabe que é Deus, né? E seu filho chorando desse jeito, pedindo para ser batizado, é Deus tocando a alma dele, colocando essa vontade nele. Você sabe disso, né? Que isso é obra de Deus. Ela ficou assustada. E ela, eu sei, eu tenho que batizar. E tem. Batiza logo. Ele chega a pedir desse jeito, chorando. Aí eu conversei com ele depois e eu falei, você vai ser batizado, tá bom? Você vai ser batizado. Aí ele, tia, desde os 5 anos que eu tenho vontade de ser batizado, tem 1 ano já. Ele já fez 6. Então, aí eu rezei pra ele, né? Falei, Senhor, eu batizo ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizo ele no batismo de intenção. Se acontecer alguma coisa com ele, ele tá batizado na divina vontade. Né? Como ontem na vigília, o texto da Nossa Senhora, que da visita dos Reis Magos, Jesus falando que ela pega a mão dele para abençoar. Ele era muito pequenininho, né? E ela teve que pegar a mãozinha dele para abençoar os Reis Magos, porque ele não sabia abençoar. Ele era muito pequenininho, bebezinho. E aí ela mesma pega no punho dele e abençoa. Aí ele falou assim: hoje eu sei abençoar, mas minhas mãos cansaram. Às vezes minha mão tá cansada de abençoar porque eu sei que não vai adiantar. Então ela ainda hoje faz isso, ela pega minha mão e abençoa. Então a gente, na divina vontade, a gente pega a mão de Jesus e abençoa. E batiza. E abençoa. Então essa criança, né, não precisa ficar sem a graça de Deus por causa de uma vontade que não é dela, né? Ela não tem como ir lá sozinha e se batizar e pedir para batizar. Ela chegou até a falar com o padre. Minha mãe não me batiza, padre. Eu quero ser padre. Ele falou, eu quero ser padre, mas minha mãe nunca me batizou. Nossa, meu Deus, se eu fosse padre e uma criança falasse isso, eu ia pegar na mesma hora, eu acho que eu ia lá levar a criança. Vamos lá agora que eu vou te batizar. Batizar na mesma hora eu batizava. Eu acho que eu não ia aguentar. Tanto que eu fiz isso, eu falei com Jesus, eu batizo ele na divina vontade. Se acontecer alguma coisa com ele, ele tá batizado. Se até daqui mês que vem esse batismo não acontecer por algum motivo, mas vai acontecer em nome de Jesus. Né? Essa é a minha vontade, e a vontade é a vontade de Deus, é a minha vontade. Então é isso. Então terminou o volume 9. Amanhã a gente começa a meditar o volume 10. No 10 ao 20. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.